Vamos lá, pessoal, todo mundo se alongando para a gente poder fazer exercício de escrever sem preguiça, sem ter dores, certo? Vamos lá, alongar todo mundo. Pronto, vamos lá então. Exercício da Fundação RUNESP diz assim: é particularmente no oeste da província de São Paulo, o oeste de 1840, não de 940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária estereotipada desde os tempos coloniais, no modelo clássico da lavoura canavieira e do engenho do açúcar. Cite duas semelhanças e duas diferenças significativas entre a exploração agrária cafeira no oeste paulista do século XIX e a que predominou na lavoura canavieira no nordeste colonial. Esse exercício, eu não sei de que ano ele é, mas ele tem um modelo que está cada vez mais em desuso, né? Que ele dá um texto que não requer a leitura do texto para responder o exercício. Muitas vezes, quando vocês vão fazer exercício de segunda fase, a exceção talvez aí da Unicamp, os vestibulares estaduais, né, gente? O Enem não tem isso, obviamente. Mas convém ler a pergunta, porque às vezes a pergunta como essa, você sabe, você não precisa perder tempo lendo o texto, se cansar lendo o texto, você já tem que ler coisa pra caramba, tá? Mas, como o Enem puxa a tendência, o Enem cada vez mais puxa uma tendência interpretativa, que você busque exercícios que discutam o texto, né? Mas não é o caso desse aqui, não. Esse aqui é muito simples. Cite é o quê? Só citar, é só falar, você não precisa explicar nada. Duas semelhanças e duas diferenças entre a lavoura açucareira e o modelo cafeeiro. Então, vamos lá. Estou escolhendo a cor. Aqui. Vou pegar essa aqui. Então, vamos lá. Primeiramente, como que eu faço esse exercício? Eu posso escrever semelhanças, dois pontos? Não, tenho que escrever. Podemos mencionar como semelhanças entre a lavoura cafeeira do século XIX e o engenho do açúcar dos primeiros tempos coloniais, como o latifúndio, a estrutura latifundiária, o fato de ambos voltarem-se para a exportação. Se fosse para citar dois, citei dois. Posso citar mais? Posso citar mais. Mas acho que esses são os mais fáceis, né? Lembrar, são produzindo latifúndio, voltados para a exportação. É simples. Depois, a gente tem as diferenças. Gente, diferença aqui essencial, tá? 1840 tem escravidão? Tem. Então, você pode falar assim que apesar de ambos utilizarem mão de obra escravizada, na lavoura cafeeira, escravizada negra africana é o correto, tá? Eu vou pôr inteiro para vocês, já que a gente se alongou, pra gente não sentir dores, não ter preguiça de escrever. Escravizada negra africana é o correto para se escrever num exercício dissertativo. Então, apesar de ambos utilizarem mão de obra escravizada negra africana, no caso da lavoura cafeeira, eu vou escrever inteiro. Ó. Se eu estou escrevendo, vocês têm que escrever também. Cafeeira havia intensa convivência com a mão de obra ou com simplesmente imigrantes. Qual é a forma de trabalho dos imigrantes? Assalariados, certo? Então, isso aqui é uma diferença fundamental. O que mais a gente pode falar? Vamos pensar. Ambos são latifúndios, ambos são voltados para exportação. Outra diferença fundamental é que, e até aqui no ponto de vista econômico, né? Outra diferença fundamental é que a primeira, ou seja, a lavoura do açúcar, ela ocorre com foco no centro metropolitano. Ou seja,
aos interesses de quem cumpre a produção do açúcar? De Portugal. Por quê? Porque o Brasil é colônia, certo? E no caso do café, a gente tem um Brasil independente. Então, um Brasil que comanda a produção segundo os interesses de quem? Seus próprios interesses, tá. Mas quem são os seus próprios interesses? Quem são esses próprios? Segundo a elite política, econômica, café, como vocês quiserem. Por quê? Porque quem comanda a política no Brasil nessa época? A elite latifundiária escravista agroexportadora, ou seja, os donos daqui dos barões de café, certo? Então, comanda a produção segundo a elite nacional, vocês podem colocar, sem intervenção aqui de metrópole, já que, se quiserem colocar, já que tratava-se de um país independente. Então, ó, fácil aqui, ridículo, duas semelhanças, duas diferenças da estrutura produtiva, certo? Nos vemos na próxima aula.